E a mensagem é que a Páscoa é uma história de amor. Ok, vocês estiveram com atenção. Muito bem. Então, só mais uns minutos, gostaria de dizer umas palavras. Há um grande treinador de futebol muito conhecido em Portugal, o JJ, o Jorge Jesus, que há uns anos atrás foi trabalhar no Brasil. Foi treinar um clube do Rio, o Flamengo, o famoso Mengão, e fez um grande trabalho e ganhou uma série de competições. E numa altura em que eu veio a Portugal de férias, ele deu uma entrevista e que ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: no Brasil eu aprendi a dizer a palavra amor. E ele referia-se à cultura brasileira em que as pessoas muito facilmente usam a palavra amor. Querida, querido, meu amor, essas coisas assim que são muito simples e muito naturais de se dizer, às vezes sem o verdadeiro sentido do que se está a dizer, mas não é só na cultura brasileira que isso acontece, acontece também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós vemos isso nos filmes, quando alguém telefona a um familiar, seja um pai, um marido, filhos, enfim, termina sempre o telefonema a dizer love you, eu amo-te. Isso em Portugal, aqui na Europa, e particularmente dos portugueses, é uma coisa um bocadinho estranha. Nós não dizemos assim que amamos alguém de qualquer maneira. E também não inflacionamos as palavras, ou pelo menos essa não inflacionamos. Então, eu estive aqui a ver como é que as crianças, e o olhar das crianças é um olhar muito inocente, muito puro, muito limpo, não é? Muito claro. Como é que as crianças definem o amor? Eu tenho aqui vários exemplos. Crianças pequenas. Miguel, 5 anos. O amor é uma pessoa gostar de outra pessoa e ajudar a dar flores e cuidar quando tiver dodói. É fofo, não é? Heitor, 4 anos. Amor é quando fico muito apaixonado e muito salvo dos problemas. E quando a mamã me abraça. Maravilha. João Miguel, 10 anos. Este menino tem o síndrome de Down. Diz: amor é você, mamã. Ana Luísa, 4 anos. Amor é quando alguém casa. Lara, 2 anos e 3 meses. Amor é o bolo de chocolate da mamã. Arthur, 3 anos. Amor é o Arthur, que é ele. Ele é que é um amor. Estou um bocado convencido. Bernardo, 2 anos e 11 meses. Amor é a Sofia, que é a prima, a mamã, o papai e o Luís, que é o irmão mais velho. Maria Eduarda, 3 anos. Amor é sorrir e dançar. Valentina, 6 anos. Amor é a pessoa confiar no outro e amar o outro. Interessante, não é? Este olhar tão claro, tão límpido de uma criança. E elas normalmente valorizaram ou o amor romântico ou o amor com laços de sangue, o amor entre pessoas da família, o amor parental, o amor filial, o amor entre pais e filhos, irmãos, etc. Mas há outros tipos de amor. Por exemplo, o amor à arte. Há pessoas que pelo amor à arte fazem as coisas mais incríveis. O amor ao conhecimento, por exemplo. Há pessoas que, por conhecer, às vezes até pessoas morrem por causa disto. O amor à profissão. Há pessoas que amam tanto a sua profissão que amam mais a profissão do que amam a família, por exemplo. E, para não falar do amor a um clube de futebol. Não é o amor ao desporto, é a coisa diferente. Há muita gente que ama muito o futebol, mas não ama o desporto. Mas, enfim, são tipos de amor diferentes. Mas a minha questão é, se o amor não é incondicional, será que se pode chamar amor? Se o amor que eu tenho a alguém não é um amor incondicional, é um amor em que eu estou à espera que a outra pessoa me pague de volta, ou antes de eu a amar, me dê alguma coisa para eu a amar, será que isso é amor? A mesma coisa em relação ao amor, se é sacrificial ou não. Se alguém ama alguém, está disposto a fazer sacrifícios ou não por essa pessoa? Está disposto a fazer algum sacrifício por essa pessoa ou não? E se não estiver, será que se pode chamar a isso amor? É que o amor falado, o amor que se fala, o amor que se diz, amor para aqui, amor para ali,
pode ficar gasto. Nós podemos gastar as palavras, mas o verdadeiro amor nunca se gasta. E isto acontece também na igreja. Há uma história muito antiga, de uma igreja, onde o pregador estava a pregar e uma senhora de idade estava a dormir. E a certa altura o pregador, de repente, levantou a voz e disse: e o diabo fez com que a pessoa tivesse um acidente e a pessoa morreu. E a pessoa acorda de repente: aleluia! Então, este tipo de expressões ficam gastas. Não é só a palavra amor, são palavras do âmbito da nossa espiritualidade que podem ficar gastas se nós não as usarmos com conta, peso e medida e se não as usarmos adequadamente, pensando naquilo que estamos realmente a dizer. Mas depois de tudo isto, nós ainda temos o amor de Deus. E há um texto na Bíblia que costuma usar nos casamentos, que é 1 Coríntios 13, toda a gente conhece, que fala sobre o amor. De uma maneira, é um dos textos mais belos da Bíblia. Fantástico mesmo. E que faz pensar. Mas que, em primeiro lugar, tem uma primeira parte que diz aquilo que o amor não é. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, palavras do apóstolo Paulo, e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tina. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, o amor não tem a ver com os dons ou com os carismas da nossa espiritualidade. O amor está muito acima disso. O amor vai muito para além disso. Depois, o versículo seguinte, versículo 3, fala sobre a medida do amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, quer dizer, cá é possível fazer isso. É possível dar muito dinheiro para alguma causa, por muito nobre que seja, mas não o fazer por amor. Fazer para descontar nos impostos, na realidade, fazer para dar nas vistas, para fazer para ficar bem na fotografia, mas se não tiver amor, não vale nada. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Há pessoas que se sacrificam por causas, por ideais, mas não por amor às pessoas. Então, podemos dizer que o amor de Deus vai mais além da compaixão ou do sacrifício. E depois o apóstolo Paulo termina falando sobre a natureza do amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por isso é que, e concluí desta maneira fantástica, por isso é que o amor nunca falha. O amor não falha. Pode falhar a doutrina, pode falhar procedimentos, pode falhar a liturgia, pode falhar a tradição, pode falhar muita coisa, mas o amor nunca falha. E se não queres falhar com alguém, ama realmente essa pessoa. Quando nós amamos, realmente, honestamente, dificilmente não falhamos. Mas claro que o amor de Deus está acima de tudo isto, destes conceitos. Mas na verdade aquilo que Deus nos diz sobre o amor é uma coisa muito simples. Toda a lei, tudo que são regulamentos, procedimentos religiosos, tradições religiosas, está reduzido para Deus, está reduzido numa única frase. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a grande mensagem do Evangelho, esta é a grande mensagem de Jesus. E este tipo de amor não é lamechice, este tipo de amor não é propriamente beijos e abraços, este tipo de amor não são declarações nas redes sociais. Aliás, quando eu vejo pessoas a fazerem declarações de amor publicamente nas redes sociais, eu duvido. Normalmente eu ponho sempre um pé atrás. Parece que é feito não com sinceridade. Parece que há ali qualquer coisa. O amor não é isso.
O amor é estar lá para a pessoa quando é necessário. Amém? É estar lá para a pessoa quando é necessário. Quando eu amo alguém, o meu amor verifica-se quando eu estou lá para a pessoa quando é necessário. Ninguém consegue amar como Deus, mas só quem experimentou o amor de Deus na sua vida consegue aproximar-se deste padrão de amor que Deus nos propõe. Então, se nós queremos amar de uma maneira incondicional, sacrificial e segundo o padrão de Deus, só o podemos fazer com Deus no nosso coração de uma forma, convertendo o nosso coração a Jesus. Nós precisamos nos converter todos os dias. Vou pedir para ficarmos todos de pé. Algumas tradições religiosas acham que a conversão é quando alguém, num culto de uma igreja, diz: quem é que quer receber Jesus? Levanta o seu braço e venha à frente. Isso é uma decisão. A verdadeira conversão não é essa. A verdadeira conversão é quando eu converto o meu coração a Jesus. E nós precisamos de converter o nosso coração a Jesus todos os dias. Eu preciso me converter a Deus todos os dias. E converter o meu coração a Jesus é eu deixar de pensar apenas pela minha cabeça e pensar que se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele pensaria? Se ele estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Se ele estivesse no meu lugar, o que é que ele iria dizer? Porque quando nós temos a convicção de que alguém nos ama verdadeiramente, nós entregamos a nossa vida. Não temos problemas em entregar a nossa vida a essa pessoa. Há por aí quem pense que os ciúmes são uma manifestação de amor. Eu acho isto um erro absolutamente crasso. Ciúme não é manifestação de amor. Ciúme é uma manifestação de medo, de sentimento de posse sobre a outra pessoa, não é uma manifestação de amor. Eu nunca tive ciúmes da minha mulher e ela nunca teve ciúmes de mim. Quando nós confiamos a nossa vida a outra pessoa, confiamos verdadeiramente, nós não temos ciúmes. Nós temos segurança. Nós temos a certeza que estamos nas mãos de uma pessoa que nos ama, que nos quer bem. E assim acontece com Jesus. Se nós convertermos o nosso coração todos os dias a Jesus, se nós, todos os momentos, nós pensarmos que Ele cresça em mim e que eu diminua, que Ele venha habitar em mim, que Ele fale por mim, que Ele haja por mim, que Ele pense por mim, que eu cumpra a sua vontade na minha vida, porque Ele me ama. Então, quando nós amamos alguém, nós às vezes até fazemos alguma coisa que esse alguém espera que nós façamos e que nós se calhar achamos que não é a melhor coisa para fazer ou que nós poderíamos fazer de uma outra maneira. Mas nós amamos aquela pessoa e a nossa vida está ligada àquela pessoa e nós confiamos naquela pessoa. Se calhar ela tem razão. Se calhar ele tem razão. Porque eu sei que ele me ama. Então eu quero deixar quero orar, deixando este desafio, que todos nós possamos converter o nosso coração a Jesus. Todos os dias. E esta Páscoa é um bom momento para fazer isso quem nunca fez. Não é? A Páscoa é uma história de amor, porque Deus enviou o seu Filho pelo muito amor que nos tem. Amou-nos de tal maneira que enviou o seu Filho único, um amor incondicional, porque nós não merecíamos, um amor sacrificial, porque sacrificou o melhor que tinha, o seu Filho, Jesus Cristo. Então, que esta Páscoa nós possamos converter o nosso coração a Jesus. Curva a sua cabeça agora e feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela mensagem que esta peça nos tem trazido, de que a Páscoa não é uma coisa cultural, é muito para além disso. Não é uma coisa da tradição, é muito para além disso. Ela é revelação, é uma mensagem, é uma história do amor de Deus, do teu amor, Pai, do muito amor que tu nos tens.
Porque Tu nos amaste desde o princípio. Tu nos amaste quando ainda não tínhamos sido entretecidos no ventre da nossa mãe. Tu nos continuas a amar mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos. Tu continuas a amar-nos com amor incondicional. E por isso nós queremos converter o nosso coração a Ti a cada dia. Nós queremos pedir para vir habitar em nós, conduzir os nossos passos, aprender a ouvir a Tua voz, aprender a sentir o bater do Teu coração, aprender a colocar os nossos olhos em Ti, Senhor, e a poder transparecer à nossa volta a Tua presença, Senhor, na nossa vida, que possa influenciar outros e ser uma luz no lugar onde nós nos encontramos e neste mundo que está em trevas. É em nome de Jesus que eu oro. Eu oro por cada pessoa neste lugar esta manhã, para que se possa converter o seu coração a Ti, Senhor. Que possa verdadeiramente olhar para a Páscoa como uma história de amor, uma história inspiradora, que possa mudar a sua vida, que possa impactar a sua vida. Em nome de Jesus. E todo o povo diz: Amém. Amém. Amém.